nós, Senhor. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. É o que revela Jesus neste Evangelho para os seus discípulos. Mas Jesus, irmãos e irmãs, quando ele se encarnou, quando ele assumiu a nossa natureza humana, ele compreendeu que nem sempre se aprende tudo naquela hora ou de modo rápido. Por isso, ele, conhecendo o jeito de cada homem, de cada mulher, entender e compreender as realidades, ele então vai dizer esta palavra que nós ouvimos no Evangelho de hoje: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. E em seguida ele explica: mas vocês ainda não são capazes de as compreender agora. E é então quando ele menciona e fala acerca do Espírito Santo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sabia que nem tudo os discípulos eram capazes de compreender, mas tudo que era necessário para a nossa salvação, ele disse e ele fez. Lembremos como se aplica esta palavra de hoje dentro da própria caminhada dos discípulos. Recordemos o que aconteceu na noite da Quinta-feira Santa, quando Jesus, tomando a bacia com a água e uma toalha, começou a lavar os pés dos discípulos. E o que foi que Pedro disse naquela ocasião para Jesus? Mestre, tu nunca me lavarás os pés. Porque Pedro pensava de acordo com a mentalidade daquela época. E qual era a mentalidade daquela época? Aquela atitude de lavar os pés era uma atitude reservada apenas para os escravos. Nenhum judeu lavava os pés de outra pessoa, porque isto era uma grande humilhação, se colocar na condição de escravo. É por isso que Pedro, tendo Jesus diante dele, vai dizer: tu nunca me lavarás os pés, porque tu és o mestre, tu não és o escravo. E aí é quando Jesus disse: Pedro, se eu nunca lavar os teus pés, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Então Pedro diz: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas todo o meu corpo. E aí Jesus vai dizer: não compreendes o que agora estou fazendo, mais tarde compreenderás. Lembro que foi sobre também esta palavra, mais tarde compreenderás, que eu estive fazendo a reflexão também na Quinta-feira Santa. Nem tudo o que fazemos entendemos neste mundo, mas mais tarde nós compreenderemos. É preciso ter a fé, é preciso acreditar e é preciso fazer aquilo que Jesus nos pede e nos manda, pois mais tarde compreenderemos a ação que nós realizamos. Aqui então Jesus vai dizer: tem muitas coisas para dizer, mas eles não são capazes de compreender agora. Mas ele disse tudo o que era necessário para a nossa salvação, mesmo aquilo que os discípulos não compreendiam, mas ficava gravado na memória, ficava gravado no coração. E como o próprio Evangelho nos diz, depois os discípulos se lembraram das palavras de Jesus, quando ele anunciava a sua crucifixão. Os discípulos não entendiam. Quando ele anunciava que seria morto, que seria rejeitado, que seria desprezado, os discípulos não compreendiam, ficavam calados.
não queriam fazer perguntas, porque aquele era um assunto delicado. Eles não entendiam, e Jesus sabia que eles não entendiam, mas Jesus sabia que eles estavam gravando tudo aquilo que ele estava dizendo, porque depois, quando o Espírito Santo fosse enviado, aí sim eles compreenderiam aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou. Meus irmãos e minhas irmãs, assim somos nós. Nem sempre compreendemos no exato momento do acontecimento qual é o seu significado, qual é a sua lição, o que nós devemos aprender com aquilo que nos aconteceu. E aí o que é que acontece muitas vezes, quando a gente, no nosso curso normal da vida, vai crescendo, vai se tornando adulto, aí a gente então vai compreendendo, inclusive, o porquê do pai e da mãe ter dado um carão, ter dado uma pisa, ter colocado de castigo. Na hora ninguém gostou da pisa, do carão, nem do castigo, mas depois todo mundo certamente agradeceu, porque foi através daquela forma que a mãe, que o pai educou, que a mãe, que o pai colocou no caminho certo, que a mãe e o pai mostrou o que devia ser feito e o que devia ser evitado. Assim, irmãos e irmãs, Jesus, compreendendo este nosso jeito humano de entender e de viver as coisas, é por isso então que ele diz para os seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Aí ele fala, anuncia e profetiza a vinda do Espírito Santo. Nestes dias, desde o último domingo, na liturgia da palavra, vamos encontrar sempre os evangelhos nos quais Jesus menciona a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo virá. Eu irei para o Pai, para do Pai vos enviar o Espírito Santo. E agora, irmãos e irmãs, é o Espírito Santo quem vai recordando aos discípulos, quem vai recordando à igreja as palavras de Jesus e fazendo cada vez mais compreender o significado, a profundidade e tudo aquilo que Jesus queria transmitir com as suas palavras. É o Espírito Santo quem ajuda a igreja, é o Espírito Santo quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Até porque, irmãos e irmãs, esta própria compreensão da palavra de Deus muitas vezes depende daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos passando, das experiências que nós já tivemos. Às vezes somente depois de passar por uma experiência é que nós compreendemos plenamente aquela palavra de Jesus, aquele ensinamento de Jesus, aquilo que ele falou no Evangelho. E por isso a importância e necessidade de sempre estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o ensinamento do Senhor, porque a depender de nosso estado de ânimo, a depender de nosso humor naquele dia, naquela missa, naquele momento, a gente vai estar mais aberto ou mais fechados para compreender a palavra de Deus, para compreender o ensinamento do Senhor. Por isso a gente sempre escuta esta palavra, para que em um determinado momento esta palavra possa ser entendida, compreendida por todos e cada um de nós. É como, meus irmãos e minhas irmãs, aquela semente que o semeador lança. Ela cai em diversos terrenos, são os diversos corações que escutam a palavra. Naquele dia, o meu coração pode ser aquele terreno pedregoso,
onde a palavra caiu e ela não germinou e ela não frutificou. Naquele dia, aquela palavra semeada pode ser como o meu coração, a semente que cai à beira do caminho, o pássaro vem e leva, rapidamente se esqueço daquilo que foi falado, daquilo que foi explicado, mas também, meus irmãos e minhas irmãs, em um determinado dia, aquela palavra pode cair no nosso coração como um terreno bom, como uma terra boa, vai germinar, vai frutificar, a gente vai compreender aquela palavra, vai se alegrar com aquela palavra, vai praticar aquela palavra, e então assim a palavra terá cumprido com a sua missão de nos educar, de nos ensinar, de nos salvar e de nos transformar. Por isso sempre a importância de estar na igreja, participando como comunidade, celebrando a fé, porque a gente nunca sabe quando é que o nosso coração vai estar completamente aberto como uma terra boa para colher a palavra de Deus como uma semente semeada. Lembremos aquilo que Jesus nos diz no Evangelho: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando a gente não estiver entendendo uma passagem da Sagrada Escritura, rezemos pedindo o Espírito Santo, supliquemos pedindo o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, vindo até nós, abra o nosso coração, nos faça entender e compreender melhor aquela palavra de Jesus, que para nós naquele momento pode estar difícil de ser entendida. Que assim o Senhor envie sempre o seu Espírito sobre nós, para que possamos sempre compreender a sua palavra e, compreendendo, praticar esta mesma palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra de Jesus. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Tem coisa que a gente vai escutar e a gente não vai compreender naquele momento.